eu tenho que estudar muito, muito. Tem um pastor muito, talvez seja o mais conhecido do Brasil hoje, que é o pastor Hernandes Dias Lopes, que ele costuma dizer o seguinte: a qualidade de um pastor costuma ser medida pelo tamanho da biblioteca dele. Não que uma grande biblioteca seja um indicativo de um bom pastorado, mas uma biblioteca magra, com certeza, é uma indicação de um púlpito raquítico. Ou seja, a pregação desse cara é uma pregação muito água com açúcar. Se ele não lê, se ele não estuda, se ele não se informa, se ele não come, ele não tem como compartilhar. Ele vai pregar sempre as mesmas meia dúzia de ideias e vai ficar... imagina você como cozinheiro, que você só tem 4 ingredientes. Só sei fazer 2 tipos de prato. E você vai ter que fazer pratos diferentes com esses 4 ingredientes. Né? Cara. O teu povo vai ficar com déficit nutricional em algumas determinadas áreas. Então, um pastor precisa estudar muito. Aliás, teologia, direito e direito, creio eu que são as duas, e filosofia são os ramos do conhecimento que as pessoas mais têm que ler. Ler muito. E ler toma tempo. Claro. Então, para mim, estudar é algo que toma tempo. Por exemplo, sermão de domingo à noite. Você vai lá na igreja, você vai me ouvir falando 40 minutos. Cara, eu passo 8 horas, 9 horas estudando para preparar um sermão de 40 minutos. Para poder dar essa... Mas agora, então, entrando nessa parte, você comentou da biblioteca, eu fiquei pensando, além da Bíblia, lógico, qual outro livro que mais te influenciou? Tem algum específico, assim, que você lembra, assim? Tem muitos livros que me servem. Existem os livros de consulta, existem os livros técnicos, existem os livros de cada um tem o seu... Né? Aquele livro que você lê, eu li esse livro, meu coração ferve. Tem um livro, cara, que é chamado... Eu acho que aquele livro ele serve para humilhar você. Para deixar você mostrando que você é um inseto. Você acha que você é alguém, você não é nada, você é um inseto. Um grão de areia. Você é um grão de areia. Chama-se O Livro dos Mártires. O autor se chama John Fox. Isso eu não conheço. Um filósofo antigo, um francês, dizia que de tempos em tempos você tem que ler, pelo menos uma vez a cada 2 anos, você tem que ler um livro que tenha mais de 200 anos de idade. Olha só. Esse Livro dos Mártires, ele tem séculos de existência e ele conta a história dos primeiros mártires cristãos. Povo que morreu por causa da sua fé. O pessoal falava, é proibido ser cristão. Ele falava, sinto muito, eu sou cristão. Então você vai morrer. E aí descreve como foi a morte de cada um deles e fala, esse Livro dos Mártires, de tempos em tempos eu volto nele. Porque ele mostra para mim que existe algo pelo qual vale a pena morrer. E o sacrifício, né? Que tem que ser feito. Porque essa é uma grande diferença entre profissão e vocação. Profissão é o seguinte, você descobrir algo pelo qual vale a pena viver. Eu sou médico, eu vou viver para curar pessoas. O que é vocação? É você descobrir algo pelo qual vale a pena morrer. Você morreria para fazer um podcast? Não. Se o governo disser, de hoje em diante é proibido fazer Quem fizer podcast vai... Quem fizer podcast tá vai ser preso preso e vai ser assassinado. Aí você vem, faz podcast e é preso. Quando eles te soltam, o que você vai fazer? Muda de emprego. Não, eu vou voltar e vou fazer podcast de novo. Eles te prendem na primeira vez. Na segunda vez eles te prendem e confiscam seus bens. Na terceira vez eles te prendem... Te tortura. E te torturam. Arrancam seus dentes. Arrancam suas unhas com alicate. Nossa. Na quarta vez eles te prendem, te batem um monte e matam toda a sua família na sua frente. Quando eles soltarem, você viria fazer um podcast. É isso que você descobre algo pelo qual vale a pena morrer. Porque você sabe que é próximo passo eles vão te matar. E eu vou continuar fazendo podcast. Então essa é a diferença de vocação e profissão. Profissão é quando você encontra aquele cara que trabalha em algo que ama. E eu me lembro que eu me impactei profundamente certa vez. Eu estava lendo uma revista da National Geographic e estava vendo uma matéria sobre zebras. E estava falando, o fotógrafo que tirou essas fotos, ele é fotógrafo de zebras no sul da África. Mas essa matéria ele fez durante as férias. E durante as férias, ele foi fotografar zebras no norte da África. Eu olhei e falei, esse cara gosta do que faz. Esse gosta de fotografar zebra, hein? Esse cara queria casar com a zebra. Naquele dia eu entendi. É isso que move o sujeito a procurar uma profissão. Então, isso é profissão. O cara é feliz. Ele encontrou algo pelo qual ele quer viver. O que é vocação? É algo pelo qual você quer morrer. Que interessante. Então, é por isso, quando eu encontrei isso, eu aí abandonei a educação física, larguei mestrado, falei, para. Vamos focar. Realinhar a vida, focar agora no rumo certo, vamos mudar de rumo. Eu quero outra coisa agora.
Então isso é vocação. E essa questão do casamento, porque você é casado, como é que funciona? Tem que ser casado para virar pastor ou não? Não tem nada a ver. Existem igrejas que são mais rígidas com relação a isso, que colocam suas regras próprias. Não são regras bíblicas. A Bíblia não fala nada disso. Pelo contrário. O apóstolo Paulo tem uma hora que Paulo não era casado. Uhum. E ele fala, em 1 Coríntios, ele fala assim, olha, quanto ao casamento, eu gostaria que vocês ficassem assim como eu sou. Solteiros. Ele fala isso. Então ele já diz que ele prefere. Ele fala isso. E ele fala, mas eu digo isso por causa dos tempos atuais. Uhum. E realmente era tempo de perseguição. O próprio apóstolo Paulo morreu degolado por causa do evangelho. E ele faz uma vez... Porque não precisa colocar uma família inteira em risco. Ele fala exatamente isso. Ele fala, se você não se casa, é melhor para sua família. É melhor para essa mulher casar com outro cara do que casar com você. Para ela é um risco casar com você, é pintar um alvo nas costas dela. E você vai dar mais atenção para o ministério, para o reino. Você não vai morrer por isso? Então morra bem morrido, né? Morra bem feito. Faz bem feito o negócio. No entanto, em outro momento ele fala assim, peraí, por que Pedro e Barnabé podem ser acompanhados das esposas e nós não? Por que só eu não posso? Então quando ele está reclamando que o pessoal não quer sustentá-lo, né? Ele está reclamando e fala assim, eu nunca pedi dinheiro para vocês. E mesmo assim vocês estão reclamando, dizendo que eu sou um aproveitador e que eu estou querendo só tirar dinheiro de vocês. Que negócio é esse? E mesmo que eu quisesse ser sustentado por vocês, por que eu não posso? Por que eu não posso ser sustentado por vocês? Por que eu não posso andar com uma esposa do lado e ter uma família, e ter como eles têm? Por que eu não posso? Então, biblicamente, não existe uma lei que diga para não casar e não existe uma lei que diga para casar. Existem casos específicos. Deixa eu contar uma questão aqui para orientar a cabeça aí de quem está assistindo e nos fazer olhar melhor. Até para a galera saber, se já tiver essa vocação, saber o que vai ter que abrir mão ou não, né? Também. Tem que abrir mão de muita coisa, como toda vocação. Claro. Mas deixa eu fazer agora um colocado que vai ajudar melhor a todo mundo que vai ouvir um pastor ou que simplesmente vai olhar para a Bíblia e tentar ler. Eu acho que a maior causa de confusões bíblicas, tanto da interpretação do pastor que vai pregar, às vezes uma confusão honesta. O cara realmente acha que está certo. Como a confusão desonesta. O cara olha e pega e fala, isso está dizendo tal coisa, mas eu posso usar isso a meu favor. Eu vou torcer um pouquinho aqui e eu taco na cabeça encaixar do crente, naquilo. E eu uso ao meu favor. Então, tanto as confusões honestas quanto as desonestas, boa parte delas costumam ocorrer por causa de um engano muito simples. Uma diferença técnica. Quando você vai estudar letras, você estuda a diferença de um poema, de ler um poema, e uma notícia de jornal. Você não olha com os mesmos olhos. Claro. A Bíblia também ela é um coletivo de textos de naturezas diferentes. E a maior talvez não, mas talvez até a maior parte, a maior parte dos erros que nós cometemos é por olhar textos normativos e lê-los como se fossem narrativos, ou olhar para textos narrativos e lê-los como se fossem normativos. Vou dar um exemplo. Jesus chega para Pedro e fala assim, tá na época de pagar o imposto do templo. Faz o seguinte, vai ali na praia, lança um anzol, o primeiro peixe que você pescar, você abre a boca dele, e dentro da boca dele você vai encontrar um estáter. O estáter era uma moeda romana da época que servia exatamente, o valor dele era exatamente o valor o imposto de 2 pessoas. E aí Jesus fala, quando você achar esse estáter, com esse estáter você paga o meu imposto e o teu. Cara, Jesus estava dando uma regra. Todas as vezes que for vencer uma conta, a conta venceu já. Vou pescar, olhar dentro da boca do peixe. É uma regra? Não. Então, não é uma norma. É uma narração. Isso aconteceu naquele momento. É uma narrativa. Não matarás. É uma regra? É uma regra. Então, é normativo. Estabelecer uma norma. E quando você olha para um texto narrativo com os olhos, com o mesmo olhar que você olha para um normativo, cara... Aí que vem a confusão. Aí você vai falar, viu só, Deus está mandando você... Não. Você leu errado. Tá? Você leu errado. Ou tá desviando muito essa... E aí quando você olha para o casamento, você olha a mesma coisa. Existem na Bíblia textos narrativos acerca do casamento. Não existem textos normativos sobre o pastor tem que ser casado ou não, o pastor não tem que ser casado. Mas os padres na Igreja Católica... É porque na Igreja Católica existem... É diferente. 2 valores muito sérios para os católicos. Existe a Bíblia e existe a tradição. Se a Bíblia não fala
sobre o padre tem que ser casado ou não, mas a tradição diz que o padre não pode ser casado, então o padre não pode ser casado. Porque entre Bíblia é a norma. Existe na Igreja Católica esses dois pesos que fazem a norma. Não é só a Bíblia que cria as normas do catolicismo, a tradição também. Mas dentro da Igreja Evangélica não existe isso.